Olá, meus caros ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje muito felizes com a presença de dois convidados ilustres, Dr. Columbano Junqueira e Dr. Ricardo Jacarandá, para falar de um tema super importante na gastroenterologia, que é a pancreatite crônica. A pancreatite crônica tem tido sua incidência aumentando nos últimos anos e, apesar de muitos estudos sobre o tema, ela continua cheia de dúvidas, né? A gente continua cheia de dúvidas na conduta, no diagnóstico, por ser uma doença com uma heterogeneidade na apresentação e com um grande número de complicações. E o nosso podcast de hoje tem por objetivo abordar de uma maneira prática os fatores de riscos, os fatores de diagnóstico e também como seria o melhor manejo para conduzir esses pacientes com pancreatite crônica. E para tratar de um tema tão específico e tão importante, não poderia ser diferente. Contamos hoje com dois experts no assunto, o Dr. Columbano e o Dr. Ricardo, e eu gostaria que vocês se apresentassem para nós. Bom, eu sou gastroenterologista do Gastrocentro, sou titular da FBG, SOMED, Pâncreas, GEDIB. Sou dos remanescentes do grupo do professor Salles de Marsella. Eu estive lá de 86 a 87 estudando pancreatite, então a gente teve essa oportunidade de estar lutando ainda para aumentar o conhecimento sobre a doença em si. Eu sou médico gastroenterologista do Hospital de Base, onde eu há alguns anos já, vamos fazer quase 18 anos agora, estou à frente do ambulatório de pâncreas daquela instituição, do Hospital Universitário de Brasília e professor do curso de medicina do CEUB também. E, como o doutor Columbano aqui do lado, ex-presidente também da Associação de Gastroenterologia de Brasília, a AGB, que ajuda aqui no podcast. Inclusive, lembrando, né, que o Dr. Ricardo foi o nosso patrono, né, foi um dos que apoiaram a gente aí quando eu e a Ana Paula começamos com a ideia do podcast, e o nosso eterno agradecimento, e é um dos patronos, né, o maior patrono do nosso podcast Fala Gastro. Bom, eu queria abrir o podcast de hoje perguntando para o Dr. Ricardo, afinal de contas, Ricardo, o que é a pancreatite crônica? Mas não é uma pergunta fácil, né? Pancreatite crônica sempre envolve certos mistérios, mas ela é uma condição fibroinflamatória do pâncreas, que ela é reconhecida como um evento que, quando estabelecido, ele é irreversível. Ele tem algo, você está falando da incidência, mas a gente trabalha com a prevalência dele algo em torno de 40 a 70 a cada 100 mil habitantes e prepondera principalmente na população masculina, né, onde estão os maiores fatores de risco, que a gente vai comentar mais adiante. E é uma condição que traz, pode ter desfechos dramáticos, ela pode comprometer de um modo significativo a qualidade de vida e, do ponto de vista de fisiopatologia, a gente ainda tem muita discussão na literatura a respeito de como ela acontece, né? Até o momento, o que a gente tem em termos mais estabelecidos é que isso foi cunhado por Whitcomb lá no final do século passado, ainda 1999, mas está próximo, né? Em que a gente provavelmente tem um evento sentinela, uma pancreatite aguda. E essa pancreatite aguda, ela vai ter episódios de recorrência, e a discussão é que 50% dos pacientes com pancreatite crônica nunca teve uma pancreatite aguda. Isso traz um grande mistério sobre a situação. E tem correntes diversas, que acredito que a gente tem de procurar vias inflamatórias diferentes, e fisiopatologias diferentes, alternativas. Síndrome metabólica é uma delas, né, que está muito em voga ultimamente, e aqueles que acreditam que talvez a gente tenha eventos silenciosos, né, e que a gente possa trabalhar com o conceito de uma pancreatite crônica incipiente, né, ou precoce, que a gente ainda não é capaz de detectar. Que variáveis são essas que permite que o indivíduo tenha um evento muito trágico e outro tenha um evento subclínico? A gente ainda não sabe. Certo. E o senhor falando assim que existem diferentes tipos de apresentação, também surge a dúvida. Existem diferentes tipos de pancreatites crônicas, doutor Columbano? A pergunta é fácil, mas a compreensão é um pouco complexa. A despeito das dificuldades fisiopatológicas da gênese, do desenvolvimento da doença, as doenças dependem de um substrato anatomopatológico, certo? É por isso que se define uma doença que é diferente da outra. Uhum. Então, você tem pancreatites crônicas alcoólicas e nutricionais, que são... Eu sou defensor do Salles até hoje, por causa do contexto geral das classificações, porque vocês têm pancreatites crônicas calcificantes,
alcoólicas ou não, isso existe um substrato anatomopatológico específico. Então, você tem uma doença canalicular com rolhas proteicas que vai evoluir com dilatação e irregularidade dos canalículos e, no final das contas, depois 5, 6 anos do episódio inicial, vão surgir calcificações. Se vocês fizerem pesquisa de cristais de carbonato de cálcio, tem na lâmina de peças anatômicas. Então, isso é um substrato anatomopatológico de pancreatite crônica calcificante. Quando você tem pancreatite crônica autoimune, o substrato é outro. Então, você tem um contexto de infiltrado inflamatório, linfonodular pericanalicular e periacinar, que não tem nada a ver com outro substrato da calcificante. E você tem crônica hereditária, que está associada a gatilhos inflamatórios de ativação enzimática, que tem um contexto inflamatório subagudos que vão desencadear os processos crônicos. E vocês têm agora, nós temos, né, as pancreatites crônicas metabólicas, que é um termo novo, não está na literatura, que está ligada à parte da esteatopancreatite. Então, você tem um processo fibrótico associado a um depósito de lipídio no tecido, causando, então, um substrato inflamatório. Então, vejam como é que você pode criar um guideline da AGA de pancreatites crônicas e ninguém fala de corticoide, por exemplo. Corticoide é o tratamento da pancreatite autoimune. Ninguém toca no assunto. O resumo da história é que o guideline da AGA de pancreatite crônica é de pancreatite crônica calcificante. Tudo que você lê lá é isso. Onde é que está a pancreatite inflamatória? Onde é que está a pancreatite autoimune? Lá não tem, no guideline, não tem corticoide em lugar nenhum. Entenderam o ponto? Então, vocês não podem achar que a pancreatite crônica é uma doença só com vários substratos patológicos que vão aglutinar no mesmo substrato anatopatológico. Então, isso aí é muito simples de entender. E essa pancreatite crônica associada à síndrome metabólica seria como o fígado esteatótico? Seria decorrente da deposição de gordura no pâncreas? Essa é a fisiopatologia que está sendo mais pesquisada hoje em dia. A definição de esteatose pancreática, ecograficamente, o Ricardo também é um especialista em ultrassom, é muito fácil de a gente ver. E o estudo histopatológico mostra esse infiltrado. A gente já sabia de longa data que provavelmente ácidos graxos na gênese da pancreatite aguda por trigliceridemia, que nunca fica crônica, são agudas recidivantes, que não tem o contexto de cronicidade. E quando você fala em crônica, é que existe um substrato que vai ficar ali, certo? E esse outro dado, para a gente não prolongar muito nessa questão, que 50% a 60% das crônicas nunca tiveram um episódio agudo. E o Whitcomb insiste nessa história que você tem que ter várias agudas para ter uma crônica. E outra coisa interessante é que a média de idade dos pacientes que têm pancreatite aguda é maior do que os que têm pancreatite crônica calcificante. Como é que essa doença que acontece nos mais jovens vem das agudas que são mais idosos? Entenderam o ponto? Isso faz a confusão fisiopatológica, mas é por isso que eu digo, a melhor classificação é essa, eu não encontrei nenhuma melhor do que essa, certamente. Certo. Ricardo, e aí você falou dos fatores de risco relacionados à pancreatite crônica. Eu queria que você citasse quais são os fatores de risco que a gente tem hoje relacionados à pancreatite crônica. Quando a gente fala de fatores de risco, né, é o que os guidelines hoje definem com praticamente os tipos, né? Os principais são fatores relacionados a hábitos, ou seja, o etilismo e o tabagismo. Isso que é fundamental a gente entender. E o que é mais estudado. E quando a gente coloca isso e separa as pancreatites genéticas ou hereditárias por influências de mutações que são encontradas hoje em dia e são bem estudadas, a gente sempre discute muito isso no ambulatório, né, Ana? Com relação às mutações que dizem respeito as vias do tripsinogênio e da tripsina, que é o PRSS1 e o SPINK1. E as relacionadas à fibrose cística, né, que são mutações do CFTR. Quando a gente separa isso, sobra uns 30% de pancreatite idiopática. Então, cai nesse limbo em que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com aqueles pacientes. Provavelmente, eu acredito, né, que eu ainda sou muito fã da proposta do professor Whitcomb, e eu acredito que o que acontece ali é que a gente tem perfis diferentes de mutações que a gente ainda não identificou, vias que a gente ainda não identificou e que no futuro a gente vai ser capaz de identificar e subdividir de modo adequado. Mas atualmente o que é mais importante em termos de fator de risco
E eu acho que isso é importante para sempre alertar o paciente, o etilismo e o tabagismo. Isso é fundamental. E no acompanhamento desses pacientes, o que a gente sempre pede é abstinência, tanto do álcool quanto do tabaco. A gente insiste muito com relação a isso, principalmente do tabaco. É onde ali é o nosso principal calcanhar de Aquiles nos nossos ambulatórios. Controlar isso. E controla a evolução da doença, inclusive. O prognóstico do paciente, a evolução, fibrogênese, está muito relacionado a isso também. A influência do tabaco, né? E hoje a gente tem, graças a Deus, mais acesso aos estudos nas mutações, né? Só complementando, então, o contexto genético da pancreatite, que você vê. A pancreatite na Índia, calcificante na Índia, eles não bebem, eles são religiosos, são mais jovens e o substrato é o mesmo. E no Burundi, a parte da desnutrição, então eles têm uma deficiência de ingesta lipídica e protídica, então haveria um contexto genético associado a um contexto nutricional. Esses pacientes todos terão o mesmo substrato patológico. Você não vai pegar paciente com pancreatite crônica alcoólica que tenha um substrato anatomopatológico de uma doença autoimune. Porque o substrato vai evoluir. Os trabalhos clássicos. Mas eu vou sugerir que todo mundo leia trabalhos clássicos, né? Vai trabalhar os trabalhos de 1970, porque começam a publicar trabalhos mais recentes e faz de conta que os trabalhos antigos não funcionam, né? Para todas as doenças a gente tem que pensar esse detalhe, é uma sugestão aos colegas, né? Vamos ler os trabalhos clássicos básicos, que são estudos anatomopatológicos antigos, como doença de Crohn, descrição de doença de Crohn. É muito bacana isso. Então, não se discute o contexto genético hereditário no processo. E você tem gatilhos, certamente epigenéticos, indutores da ativação inflamatória. Esse é o contexto. Isso é uma coisa muito simples a gente entender, que você não pode colocar essas doenças numa mesma caixinha, porque são doenças crônicas do pâncreas e não pancreatites crônicas. Entendi. Esse aqui é o contexto básico. É difícil a gente sair um pouco dessa linha, né? Dr. Columbano, apesar de a gente não poder colocar todas essas doenças no mesmo balaio, mas elas se manifestam de formas semelhantes, né? Então, quais seriam os sintomas esperados na pancreatite crônica e o diagnóstico? Como que a gente faz o diagnóstico da pancreatite crônica, dessa síndrome? Pois é, quando você tem a crônica calcificante, a doença ela é progressiva e a idade média desses pacientes no Brasil é 38 anos. Na França tem uma idade diferente e na Itália também. E porque aqui o contexto é que o teor alcoólico é muito alto. Então eles tomam mais vinho e pastis, e aqui é cachaça, que é um álcool muito barato. Então as lesões são mais graves e mais precoces, tá? Então quando você faz essas perguntas, veja, eu vou falar, se você pegar a doença pancreatite autoimune, o primeiro episódio é uma pancreatite aguda. Da pancreatite hereditária é uma pancreatite aguda. E da pancreatite metabólica vai ser aguda. Então, você vai investigar um episódio de pancreatite aguda. Na crônica calcificante, não. O doente pode chegar para você com um quadro de desnutrição. Sabe qual é o sintoma mais importante? É a dor pós-prandial tardia. Nós já falamos sobre o paciente que é um etilista crônico, ele torna o pâncreas uma fábrica de produzir proteína. É só estudar a célula, eu vi muito isso na França. A célula pancreática é uma fábrica, a concentração de estruturas produtoras no retículo endoplasmático é uma riqueza. A etilista crônico sem pancreatite crônica. Então, a célula é diferente daquele que não bebe ou bebedor ocasional. Então, esse quadro, então você tem dor pós-prandial, o paciente começa a ter dor depois que ele bebe. Quando ele bebe, ele aumenta o débito, a secreção exócrina. Vocês lembram muito bem que o pâncreas normal produz em torno de 1,5 litro de suco pancreático por dia, né? Uhum. E o Ricardo depois vai comentar sobre o tanto de proteína que a gente produz, né? Então, esse contexto da dor é uma coisa mais importante no etilista. E aquele que não é etilista e tem calcificante, ele também vai ter dor, por causa da alimentação, provavelmente, e os obstáculos, porque a doença, a princípio, tem um problema canalicular. Não sabemos direito o que é ainda, né? Então, desnutrição, emagrecimento, dor abdominal. E veja, quando você está no consultório, você tem um perfil de pacientes diferente. Eles começam com coisas mais simples. Enquanto no serviço público, nós pegávamos pacientes já com sarcopenia, com osteoporose, pacientes mais graves, porque não têm acesso ao serviço de saúde. Então, o diagnóstico inicial de pancreatite crônica, a primeira coisa é o paciente que vem para você investigar um episódio de pancreatite aguda. A nós pensar, qual é a pancreatite? É triglicedêmica?
foi acidente escorpiônico, foi litíase biliar. E quando você não consegue definir qual foi a etiologia clássica das agudas, que é outra coisa importante, né? Esse podcast não vai dar para a gente falar das agudas e das crônicas, vai ser não ficar aqui o dia todo. Então, as agudas, vocês vão ter que definir isso aqui é uma doença de reversão, não tem um substrato crônico de lesão. E as calcificantes, o substrato está definido, ele vai progredir ou vai estacionar, mas ele já está lá, certo? Minha sugestão é que quem tiver pacientes de pancreatite crônica ou que faleceu por algum outro fator, estudem o pâncreas desses pacientes, porque nós vamos encontrar essas alterações que o Salles já descreveu desde a década de 70, 80. E o senhor desconfiaria, então, da pancreatite crônica em pacientes com dor, com diarreia, com sinais de insuficiência exócrina pancreática e principalmente com uma história de uma pancreatite prévia, alcoolismo, fatores de risco? Sim, alcoolismo, tabagismo e esse contexto epidemiológico, tá? Mas vamos supor que ele não bebe. Eu tenho vários pacientes que não bebem, tem calcificação. E o Aman, um trabalho clássico, ele mostrou que após esse episódio de uma dor intensa, uma pancreatite agudizada, que nós vamos chamar assim, em 5 anos eles apresentavam as calcificações visíveis ao raio-x. Entendeu? Isso naquela época que não tinha ressonância, né? Então o diagnóstico a suspeita clínica, primeiro é o episódio de agudização, vocês definem se aquele é agudo ou é um agudizado. E se ele é calcificante, epidemiologia, ele é etilista ou não. São mais raros os casos não alcoólicos, né? Paciente etilista com dor abdominal, a dor é pós-prandial tardia, não é uma dor pós-prandial precoce. Então ele começa a digestão, libera CCK secretina, aumenta a pressão canelular, tem dor. Sabe por que eles param de beber? Por causa da dor. É difícil achar um cirrótico alcoólatra com pancreatite crônica, porque eles param de beber, dói demais. Entendi. Ricardo, e assim, são 2 perguntas em uma, vai o combo. Qual é o exame de imagem de escolha para o diagnóstico da pancreatite crônica? O que você espera achar nesse exame de imagem? E assim, a gente tem visto que a ecoendoscopia tem ganhado um espaço grande, né, na nossa especialidade aí, fazendo diagnóstico de diversas doenças. A ecoendoscopia tem algum papel na pancreatite crônica? Você lança a mão dela em algum tipo específico de paciente? Olha só, quando a gente vai falar do que os guidelines indicam, a primeira coisa que a gente procura é aquilo que é mais comum, né? E aquilo que a gente mais vai reconhecer a pancreatite crônica. Então é a calcificação. A gente está falando da pancreatite, que é a principal causa, né? A pancreatite crônica, algo em torno de 46% é álcool. E a expressão vai ser a calcificação. Quem melhor vai ver isso no primeiro momento para você seria uma tomografia. A ecografia ela pode ser feita. A ecografia transabdominal comum. Só que os sinais que ela vão dar, principalmente, é quando você tiver essa obstrução ductal com a ectasia do víscero. E já é um sinal mais tardio. Então, talvez mais precocemente, isso se discutia muito antigamente, que você pode ter o primeiro episódio dessa pancreatite, né, de modo sintomático, e 10 anos depois, 5 anos depois, você tem a expressão radiológica dele, né, quando naquela época se fazia radiografias ainda. Então, hoje em dia, o que se fala em termos de conduta adotada pelos guidelines seria a tomografia. Achado negativo. Seu paciente é um paciente que bebe, é um paciente que fuma, é um paciente que teve episódio de pancreatite aguda recorrente. Vale a pena continuar a investigar, ou seja, uma probabilidade pré-teste alta. Então, o próximo passo é ressonância com colangio-ressonância. Aí o que a gente procura exatamente? Aí a gente, embora alguns radiologistas dizem, mas eu consigo com ponderação tal inferir que existe uma calcificação, o que a gente vai procurar é atrofia, lipossubstituição e dilatação do víscero. Negativo, teu exame. Probabilidade pré-teste persiste alta. Ou então você tem algum achado que te deixou preocupado, seja clinicamente ou em imagem, da presença de uma neoplasia. Aí está plenamente indicada a ecoendoscopia. E aí é uma questão que a gente vive num paraíso aqui, né? Eu estou combando aqui em Brasília, não tem bobo fazendo ecoendoscopia, só tem gente muito boa. Os grupos têm informação muito sólida. Então, para onde a gente mandar a ecoendoscopia na cidade, a gente fica muito tranquilo, porque são grupos muito bons. E dão um retorno para a gente, eles entregam bastante. E um dos problemas que se descreve aí fora é da variação entre o observador. Aqui, como a gente sabe que esses grupos, eles têm uma escola forte e eles têm uma formação muito sólida, a gente não tem tido tanto esses problemas.
E aí eles vão definir para a gente uma série de critérios, não, que são os critérios de Rosemont. Não é fácil ter aquela interpretação. Eles vão dar essas informações de critérios maiores, como, por exemplo, presença de calcificação intraductal ou presença de achados com sombra acústica, né? No parênquima pancreático, como critérios maiores. E, imaginando que você tem esses 2 critérios, você já definiu. Até critérios mínimos, menores, que vão ser achados inespecíficos, como alteração de congenicidade, cistos, dilatações irregulares. Se a gente só tiver 2 ou menos critérios, a gente fica muito improvável o diagnóstico de pancreatite crônica. E aqueles 2 critérios maiores, fica muito provável o diagnóstico. Tá? Histologia, a gente pede, do modo geral, para não ser feita, a não ser que você tenha presença de massa. E aí, normalmente, a gente está desconfiando ou um paciente com neoplasia ou um paciente com a pancreatite autoimune do tipo 2, que se apresenta de forma pseudotumoral. Ou ainda algumas pancreatites crônicas, inclusive de etiologia alcoólica, que vão se apresentar de forma pseudotumoral. Mas aí eu quero descartar neoplasia. Então é nesse momento principalmente. E outra informação importante, né, é na conduta terapêutica depois, principalmente se esse paciente tem dor. Se eu tenho um cálculo em posição bem selecionada, né, provavelmente próximo à cabeça do pâncreas, com dilatação importante de víscera, a gente tem um impacto significativo na condução terapêutica daquele paciente, seja do ponto de vista endoscópico ou cirúrgico. Tá? Então, a sequência de imagens seria mais ou menos essa: tomografia, ressonância com colangio, e mantendo a probabilidade pré-teste alta, a gente vai até a ecoendoscopia. Certo. Né? E biópsia só se suspeito de neoplasia. É a recomendação. A gente vê algumas discussões sobre a biópsia em pâncreas aparentemente normal para definição de outras patologias. Boa parte, exatamente por conta do risco, a gente não tem modelos validados para interpretação, inclusive pelo patologista, dessas amostras incisionais. Então, o que é descrito, principalmente com relação à pancreatite autoimune, são biópsias excisionais, né? O que é validado de 10 plasmócitos por campo de grande aumento, marcado com GG4, aquilo é biópsia excisional, não é biópsia incisional. Então, quando a gente vê isso em mesas falando, a gente, principalmente o patologista, a maior autoridade no mundo, da Expand, que trabalha com isso, ele é bem claro nos estudos dele, que aquilo é validado para biópsias excisionais. Você retirou a lesão, você não simplesmente puncionou a lesão, né? E oferece um risco inerente ao procedimento, né? Queria só complementar rapidinho, Ricardo. Kasugai, um japonês que trabalhou com pâncreas, também trabalho antigo, da década de 80, 90, ele mostrou, porque naquela época eles faziam muita CPRE no diagnóstico, ele mostrou que as doenças começam, a pancreatite calcificante começa com pequenas dilatações císticas de canalículo secundário que são obstruídas por pequenos cálculos. Então, ele fez uma classificação mostrando que até 3 é normal e acima de 3 você já pode começar a suspeitar que existe uma pancreatite calcificante, certo? Eu estou comentando isso porque talvez fosse interessante os colegas da ecoendoscopia começar a observar, porque eles têm condição de ver isso. Essas alterações mais periféricas são consideradas, mas consideradas como achados não, porque não está definido ainda, mas eu digo assim, é uma sugestão para estudo, porque a parte de diagnóstico precoce vai partir desse contexto. E só outra coisa, nós passamos de um trabalho que você fazia... Como é que você define do ponto de vista de secreções óculas, de teste funcional? Porque eu trabalhei com tubagem do adenal naquela época. Você pegava os doentes que não tinham calcificação com aqueles que tinham calcificação. Então, teoricamente, são doentes... Pancreatite crônica calcificante, diagnóstico feito por CPRE, estudo bioquímico da secreção. Então, se a gente tem uma fórmula, fosfolipase, bicarbonato e cálcio, você consegue diferenciar esses pacientes dos outros diagnósticos. Se a gente tivesse condição de estudar as enzimas secretoras, entendeu? Entendi. E aí, não tendo condição de estudar essas enzimas secretoras, a gente acaba lançando mão da elastase fecal, que acaba sendo um exame bem sensível, né, para fazer esse diagnóstico também, né, da insuficiência exócrina pancreática nesses pacientes. Em termos, né, o Ricardo depois comenta também, a elastase é a única coisa que nós temos. O Ricardo foi um dos primeiros a trabalhar com isso aqui na tese dele lá atrás. Eu ficava, Ricardo, isso aí vai funcionar? Eu falei, a gente ficava preocupado, porque é interessante, a elastase é uma proteína que se mantém estável até chegar nas fezes. É impressionante isso, né?
E nós vimos que, claro, tem vários problemas técnicos de coleta e de dosagem. Então, se o paciente fez fezes amolecidas, escolheu fezes amolecidas, aquilo está falsamente baixo. Então, é a única opção que nós temos. E interessante que a secretaria está solicitando que o paciente faça um SUDAM ou uma gordura fecal, que são exames que a gente quase não faz mais. Para você fazer um teste de SUDAM, você tem que botar o dente para comer gordura. Mas eu acredito que seja por conta deles não disporem de elastase fecal no SUS hoje para a realização do exame. Eles têm que colocar o que eles têm à disposição, né? Na verdade, a gente tem disponível no PCDT e tem disponível no centro, que eu também sou médico do Centro de Referência Fibrose Cística lá do Hospital de Base. A fibrose cística tem, né? Dentro do SUS a gente tem como fazer. O Hospital da Criança também tem a elastase, mais para esse grupo específico do paciente. O que a gente vem discutindo nos PCDTs é exatamente incluir a elastase como esse parâmetro, né? Como método não invasivo é o melhor que a gente tem, embora não seja o melhor método. E depende também da população que você vai pesquisar. Então, tudo aquilo que a gente sempre fala, eu acho que é quase um mantra na medicina hoje, né? Probabilidade pré-teste. É nada mais do que o bom e velho história clínica e exame físico. Então, você tem história clínica e exame físico que é compatível, você pede o exame. Se você não, você vai pedir o exame aleatoriamente, você vai ter um resultado difícil de explicar. Então, é o que a gente pede. Não se pede esse exame aleatoriamente para uma pesquisa simples de uma diarreia que você suspeita que seja funcional. Você vai ficar com um resultado muito duvidoso e que provavelmente vai trazer mais iatrogenia e mais custo do que benefício. Até porque existem fatores que podem dar falsos negativos, Exatamente. né? Podem diminuir a elastase fecal sem ser insuficiência exócrina pancreática. Exatamente. Doutor Columbano, e nós sabemos que uma das consequências da pancreatite crônica é o diabetes. Como que a gente diagnostica e como que são os sintomas, a manifestação dessa doença, né? É outra questão interessante, veja. As pancreatites crônicas, aquela que tem um risco de diabetes maior, é a calcificante, porque existe o contexto de uma fibrose com atrofia ligada ao contexto inflamatório. Então, você vai perdendo a parte exócrina e a parte centrolobular, centroacinar, vamos chamar assim, vai causando a fibrose. Então, o diabetes é uma sintomatologia tardia na evolução da calcificante. Mas, por outro lado, quando você fala das pancreatites metabólicas, entre aspas, porque isso não está definido bem, nós temos a esteatopancreatite que está associada, então, à síndrome metabólica, ao diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1 também nesse contexto. Então, o diabetes é interessante, nós tínhamos já comentado sobre isso, pacientes com diabetes de curso rápido, paciente é muita coisa, né? Você vê um idoso com pancreatite aguda, você... Para pensar em crônica calcificante aos 60 anos de idade, você vai descartar tumor. Então, esse é o contexto do conhecimento de fisiopatologia. Você tem o seu do paciente, por isso que eu falo sempre, vamos escutar os pacientes, para a gente poder saber o contexto epidemiológico dele. Então, atenção, essa parte do diabetes é muito importante. Vai estar na sequência evolutiva dessa doença. Sobretudo se o paciente continuar bebendo, né, e continuar fumando e todo o contexto metabólico dele, né? Bom, doutor Ricardo, e também uma outra queixa e sintoma também dos nossos pacientes na pancreatite crônica é a dor, né? Uma dor abdominal que muitas vezes é crônica realmente e que traz muito impacto na vida dos pacientes. Como que o senhor diagnostica, como são as características dessa dor e como que a gente conduz? A dor é um problema para esses pacientes, realmente impacta significativamente a qualidade de vida. Eu só queria fazer um comentário também sobre a questão do diabetes, né? E a dor, quando ela está descompensada, ela sempre chama atenção para a gente que alguma coisa já normal está acontecendo naquele paciente. E eu sempre digo isso para vocês lá nos ambulatórios, a gente sempre fala que o diabetes, a ocorrência do diabetes deixa a gente muito preocupado com o desenvolvimento de uma neoplasia pancreática, né? A gente sabe que normalmente no paciente com pancreatite crônica ou nas neoplasias de pâncreas em geral, o diabetes antecede, o diabetes de início recente, né, antecede o diagnóstico de neoplasia em 2 anos. Então, é um fator de risco isolado, um fator preditivo isolado de risco. Então, a gente tem que estar bem atento hoje em dia. Com relação à dor, a gente tem primeiro entender aquela imagem, né, daquele paciente.
Então, de um modo geral, a dor é multifatorial, ela tem vários aspectos que estão envolvidos a ela. Tem um processo fibrótico, tem um processo inflamatório, tem um processo da hipertensão ductal. Então, se o processo da hipertensão ductal é o que prepondera, né, vamos resolver a hipertensão ductal. E aí você tem, um primeiro momento, métodos endoscópicos e, posteriormente, se não funcionam, métodos cirúrgicos, ainda que existam meta-análises que sugiram que a abordagem cirúrgica inicial é melhor. Mas, de um modo geral, em vida real, a gente prefere primeiro fazer a tentativa endoscópica, com a retirada daquela obstrução ou dilatação daquela estenose, passagem de uma prótese pancreática, antes de passar por uma cirurgia derivativa. Em termos de tratamento, a gente obedece, não tem um protocolo específico para pâncreas, aquilo que a OMS recomenda para dor crônica, né? Então, a gente começa com analgésicos de baixa potência, então paracetamol, a dipirona. Anti-inflamatório a gente não costuma utilizar na gastroenterologia, a gente tem uma certa antipatia, né? Pelos anti-inflamatórios. Depois a gente vai para os opioides mais fracos, e aí a gente tem aqueles pacientes que têm perfil de hipersensibilidade visceral. E esses pacientes, eles vão se beneficiar nesse momento, talvez, de medicações que vão mexer exatamente nessas vias. E entre elas está a pregabalina. Eu tenho uma experiência muito boa com pregabalina, né, e com controle da dor muito bom nesses pacientes. E, por fim, tem os pacientes que vão ficar com a necessidade de opioide mais forte, com a própria morfina, né? E aí vem uma outra grande discussão. Alguns anos atrás a gente falava muito do burnout pancreático, né? Então, acabou o pâncreas, queimou o pâncreas, o paciente não tinha mais dor. Embora alguns ainda advoguem isso, a gente sabe que a questão da hipersensibilidade visceral ainda continua. Então, para muitos dos pacientes, você vai chegar, vai ter burnout. Alguns pacientes vão ser, inclusive, submetidos à pancreatectomia e vão persistir com dor. Então, essas vias dolorosas, elas necessitam, nesse momento do concurso, a gente precisa trabalhar junto com a equipe especialista em dor. Então, eu chamo, sim, uma equipe especialista em cuidado de dor para me ajudar no controle desses pacientes. Eu acho que, e isso é importante com qualquer doença crônica, a gente trabalhar com um grupo multiprofissional, né? Ter nutricionista associado, ter psicólogo associado, né? O endócrino, isso, né? O no caso da endócrino é diabetes, muito bom ter um endócrino, que o endócrino é outro comentário que eu gostaria de fazer, né? Que o diabetes tipo 3C, que está associado à pancreatite, né? Eu acho que é para um expert tratar. Não é fácil tratar, não é fácil insulinizar esse paciente, não é fácil fazer o segmento. Então, a gente tem que trabalhar em grupo, em equipe. E a gente vai criando esses vínculos, esse network, e todos que querem trabalhar com isso, eu acho que tem de ter isso, né? Tem de criar network, tem de estimular as pessoas em volta a quererem, a motivá-las a trabalhar também com esse grupo de pacientes. E pode ser muito enriquecedor, sob todos os pontos de vista, acadêmico e profissional. Queria só acrescentar, estou acrescentando demais, não estou não? Não, está ótimo, é um bate-papo mesmo. Queria comentar sobre a questão das obstruções, porque a hipertensão canalicular é a principal causa da dor, a princípio, né? Você tem uma neuropatia visceral causada pelo etilismo, neuropatia periférica, tem todo esse contexto. Mas o que eu queria só lembrar, porque muitos não sabem, que os cálculos de carbonato de cálcio são espiculados. Então as pessoas têm uma ideia de que você podia ficar enfiando balão, você puxa o cálculo, tira não sei o que mais. O cálculo está espiculado, ele está encravado no tecido, ele não sai de lá. Por que eu comentei isso? Porque nós temos 2 pacientes que tinham cálculos não etilistas, cálculos grandes, 1,5 centímetro, 2 centímetros na cabeça. E eu conversei com o Ardenga, vamos fazer uma litripsia, que agora todo mundo já tem uns 10, 15 anos isso. Nós fizemos litripsia lá em São Paulo, limpamos aquilo, quebrou tudo, fragmentou, ele passou o balão, limpou, a paciente está sem dor, tem 10 anos. E ela não era etilista, então era uma pancreatite calcificante e idiopática que nós não sabemos a natureza. E não era familiar porque ela não tinha mais ninguém na família. Então veja que é verdade mesmo, se a gente reduzir a pressão melhora a dor, nesse caso é um exemplo. Lembrar aos colegas então que cálculo intrapancreático, ele é espiculado, ele está encravado no tecido, ele não sai de lá, ele não é móvel. Você tem que fragmentar ele através de trauma de alguma sonda ou então por onda de choque. Só para complementar. Certo. O Ricardo comentou agora que diabetes de início recente em paciente idoso, a gente tem que alertar
que pode ter relação, né? Um risco de câncer, de evolução para câncer de pâncreas. Eu acho que isso aí até fica mais fácil da gente ter esse acompanhamento mais de perto. Mas os pacientes com pancreatite crônica em geral, eles têm um risco aumentado de câncer de pâncreas. E eu queria perguntar, doutor Columbano, se tem algum guideline, alguma recomendação de screening dos pacientes com pancreatite crônica na investigação aí, no acompanhamento do aparecimento de câncer de pâncreas. Como é que o senhor faz isso? De novo, vamos separar as caixas, né? Então, pancreatite crônica calcificante, a incidência é baixa de câncer, é 4% em 15 a 17 anos. Na pancreatite autoimune, 9%, é o dobro de risco. E na pancreatite hereditária, 40%, até os 70 anos, eles vão ter risco de câncer. Vejam a diferença da incidência de neoplasia nessas doenças. A de incidência na esteatose, na esteatopancreatite, não sabemos ainda, mas os trabalhos saiu um trabalho interessante na Digestive Disease falando sobre esses riscos, mas não tem números ainda, né? Então, a neoplasia é um risco importante, por isso que o paciente tem que... Nós estamos falando de parar de fumar e de parar de beber, né? Se a gente conseguir estacionar o quadro doloroso e o quadro inflamatório, pode ser que a gente consiga reverter o quadro. Se o doente tem uma pancreatite hereditária, com alterações nessas mutações, nesses genes que nós tínhamos falado, aí a vigilância é mais próxima. Então, aí, vigilância vai ser o quê? Colangio-ressonância a cada 2 anos, provavelmente, ou avaliação clínica, episódios de pancreatite de novo, porque eles podem fazer pequenos tumores intracanaliculares e causar uma dilatação segmentar a montante na cauda, por exemplo. Então é importante a ressonância nesse contexto. Nos calcificantes, a gente deve achar, a princípio, o risco é baixo. Eu não lembro se a gente teve algum caso no solo de base que evoluiu com neoplasia. Não lembro. O seu Ricardo deve estar mais por dentro dessa parte dos mais antigos. Então, esse é o contexto. A incidência de neoplasia é baixa. Se a gente cuidar dos riscos familiares e do contexto alimentar e de gatilhos inflamatórios, você vai conseguir controlar bem nessa população que é a mais frequente, né? Doutor Ricardo, e uma outra complicação, né, que nós vemos na pancreatite crônica é a insuficiência exócrina. Como que é o diagnóstico, como que a gente conduz o tratamento, como são os sintomas desses pacientes? O que é exatamente a insuficiência exócrina? Insuficiência exócrina, né? Pois é a incapacidade do pâncreas de prover a quantidade de enzimas suficientes para fazer digestão. E aí a gente vai ter várias consequências, né? E a respeito disso, né, queria até voltar lá, quando a gente falar de dor, tem alguns protocolos que falam da reposição de enzima pancreática. Mas as meta-análises, infelizmente, desmentem. É uma prática muito comum de alguns grupos e o nosso PCDT mesmo, ele não recomenda isso, né? Não recomenda que seja utilizado para controle de dor. Então, o que você consegue controlar muitas vezes é a distensão abdominal, alguns incômodos, algumas alterações do paciente que diz respeito a essa desabsorção. Mas o que a gente quer, repondo a enzima do paciente, é que ele não fique desnutrido e que ele não perca importantes vitaminas lipossolúveis que podem levar a comprometimento importante. Você tem perda de vitamina B12, você tem comprometimento importante de desabsorção de vitamina D. Então, um dos problemas, maiores problemas que a gente tem, que mais o paciente se beneficia, é exatamente a vigilância com relação a questões relacionadas à vitamina D e as questões relacionadas à osteoporose e osteopenia, né? A gente costuma fazer uma continha, né, que a gente sempre conta, né? Alguns protocolos americanos falam 1.000 unidades por quilo de peso por refeição, né? Até o limite de 10.000 unidades por quilo dia, né, para o paciente. E quem ensinou muito para a gente sobre reposição enzimática foi exatamente a fibrose cística, né? Foi ali que foi determinante. Os pacientes tiveram o primeiro ganho de vida, de tempo de vida, exatamente quando você deixou que aquelas pessoas se alimentassem adequadamente e não ficassem desnutridas. E aí a gente aprendeu, até estudos na década de 70 que são válidos até hoje, né? Que se você tem perda de 90%, né, da produção daquilo que você tem preconizado por cada refeição no pâncreas, né, da secreção pancreática, que você tem efetivamente insuficiência pancreática exócrina. Então, vamos imaginar, né, a conta, né, então, alguma coisa você secreta algo em torno de 360.000 a 400.000 unidades de lipase por refeição. Então, se eu consigo manter pelo menos 10% disso, qual seja 36.000 a 40.000 unidades de lipase por refeição, eu tenho
uma condição próxima daquilo que um paciente teria e sem sintoma. Então, normalmente a nossa dose fica por ali. E é desse modo que a gente vai repor, dependendo da quantidade e da formulação de enzimas, né? Então, o que a gente tem disponível na rede, a gente faz normalmente cápsulas divididas durante a refeição. Principalmente, é nesse momento que a gente deve ingerir a enzima pancreática. E a gente deve sempre falar para o paciente, não deve desestimular o paciente de ingerir alimentos com gordura, que é um outro erro comum. Sem a presença de gordura na alimentação, você não tem a enzima funcionando adequadamente. E mais, esse paciente vai desnutrir. A gente, é óbvio, não vai pedir para ele dieta hipergraxa, mas uma dieta normograxa e garantir que esse paciente coma bem, né? No caso do fibrocístico, por exemplo, a gente sempre, as crianças são estimuladas a metas calóricas 20% a mais do que seria a meta calórica para uma criança da mesma idade, mesmo peso, né? E criou um problema para a gente agora, que os pacientes têm mais saída e têm mais sobrevida, é que alguns chegam obesos e com resistência à insulina. É um novo paradigma que acabou acontecendo, né? E a gente precisa defender isso. As formulações de enzima, elas têm de corresponder a isso. Existia um grande medo de complicações como colopatia fibrosante e tudo mais, que a gente sabe que hoje que foram muito superestimados, né? E a gente pode, com tranquilidade, manejar isso até esse limite que é permitido em bula, né? Dividindo de modo adequado. Mas, às vezes, não é tão simples a gente convencer algumas instâncias a liberarem aquele quantitativo para o paciente. Lembrar também que essas enzimas precisam estar estáveis no meio inóspito, que é o estômago. Então, algumas formulações, isso era mais antigo, mas hoje a gente ainda pode lançar a mão, a gente combinar o inibidor de bomba de prótons para esses pacientes, para que a gente tenha uma maior efetividade, né, do uso das enzimas também, né? Certo, doutor Columbano. Só complementar de novo um pouquinho, porque quando a gente fala de digestão, nós estamos falando de enzima, vocês sabem que, eu fico perguntando por que o pâncreas produz tanta enzima assim, numa pessoa normal, né, 1,5 litro por dia. Isso é para alcalinizar o tubo delgado, porque as enzimas pancreáticas funcionam com pH 8. Então, se você vê que se um paciente tem um déficit exócrino, o volume exócrino é pequeno, e se você não melhorar esse contexto da alcalinização, por isso que isso é uma coisa importante a ser pensada, no contexto da alimentação que ele vai usar, que tipo de alimento ele pode ajudar para tentar facilitar o tamponamento do excesso da cloridria gástrica. Então, esses são detalhes fisiopatológicos que são muito importantes. Por isso que a gente tem que, talvez, trabalhar essa parte da alimentação e entender que a enzima só vai funcionar em meio alcalino e você tem o delgado inteiro para absorver. Se tiver acidez, aí entra o negócio do SIBO, do hipercrescimento bacteriano. Por isso que eu falei, não dá para... Tá certo que você não pode tentar usar a enzima pancreática para reduzir dor, mas você melhora muito o contexto da desbiose, porque você reduz o substrato alimentar para a bactéria. Então, se você reduz a população bacteriana no delgado distal, você melhora o pH do ambiente. Até isso funciona. A gente sabe que B12 precisa de enzima pancreática para separar do fator intrínseco. Então, veja como é importante a gente conhecer esses detalhes, para você trabalhar em termos de pH para a enzima funcionar. A fisiologia básica, né? Coisa básica. Sempre falei isso para vocês. Sempre. Né? Desde a minha residência. Nas visitas de terça-feira. Doutor Columbano, aproveitando que o Ricardo falou, né, da questão da osteoporose, da osteopenia, da diminuição da absorção de cálcio, vitamina D, causada aí pela insuficiência exócrina pancreática, as deficiências nutricionais relacionadas, quando que o senhor pede nos pacientes com pancreatite crônica a densitometria óssea? E o senhor pede isso com alguma frequência? Como é que é feito isso? Bom, isso vai depender muito do status, por isso que o Ricardo comentou bem sobre ter uma equipe de nutrólogos, nutricionistas no seu hospital que trabalha a parte nutricional do paciente. Se o paciente é desnutrido, a densitometria é feita logo, né? Se o paciente está bem, eu acho que dentro de uma busca para além de você repor magnésio, cálcio, essa parte toda que é feita normalmente, pelo menos a cada 2 anos você deve fazer uma densitometria, nesses pacientes já diagnosticados com a doença estabelecida. É nessa faixa que a gente faz. Não sei se está disponível para todo mundo, evidentemente, né, no serviço público. Essa parte da sarcopenia está ligada ao contexto nutricional. Então, esse é
atrasou a iniciar o tratamento, não teve acesso às enzimas. Nós somos privilegiados aqui, pelo menos em Brasília, né? Porque aqui acho que falta menos do que lá no interior do Nordeste, é muito mais complicado o medicamento lá. Né? Então, eu acho que essa parte é muito importante, a sarcopenia, a osteopenia, a osteoporose. Felizmente, entre aspas, as mulheres são menos acometidas porque bebem menos do que os homens e porque haveria um problema mais sério dentro do contexto da menopausa. Certo. E elas fazem menopausa precoce e farão osteoporose mais graves, certo? Certo. Complementando isso, né? Lá no nosso serviço a gente tem o hábito de pedir a cada pelo menos 2 anos a densitometria para os pacientes. E eu vi, há muito tempo eu falo a respeito disso, tem um estudo nórdico que ele correlaciona a fratura de colo de fêmur com abuso de álcool idoso, né? Então tem o componente da pancreatite crônica, da desabsorção óssea e da instabilidade postural própria do idoso, né? Então é um marcador. E o idoso, ele tem menor distribuição de água, né? Ele acaba se embriagando com menores quantidades do que ele utilizava e ele perde essa mão, porque era aquilo que ele já usava há muito tempo e a gente tem que dizer para ele que ele não pode mais utilizar aquela dose. E aí, muitas vezes, pequenas doses menores do que ele estava habituado a utilizar, levam à instabilidade e queda. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento também para poder aconselhá-los, né? Isso. Doutor Ricardo, nós sabemos que existe um déficit de absorção de macro e micronutrientes nesses pacientes que sofrem, né, com a pancreatite crônica. Existe alguma recomendação de suplementação ou basta um acompanhamento nutricional? Como que o senhor conduz esses pacientes? Acompanhamento nutricional é fundamental para esses pacientes. Eles não podem ficar desnutridos e a gente tem de segui-los adequadamente, né? E os que estão obesos, a gente tem de controlar também a obesidade e sobrepeso deles. Com relação às vitaminas lipossolúveis, né, todo o grupo A, D, E, K, o paciente pode ter comprometimento, mas o que está... E a gente sempre fala na graduação, né, que déficit de vitamina B12, uma das coisas que tem que ser sempre lembradas é o pâncreas, que fazia parte de antigos testes que se faziam exatamente com relação à vitamina B12, lembrar da reposição enzimática que vai facilitar a absorção dessa vitamina. E a vitamina D, né? Isso está muito bem estabelecido realmente, que a gente tem de fazer o acompanhamento da vitamina D e repor a vitamina D e cálcio adequadamente desses pacientes. Monitorizar magnésio também é uma coisa que faz a diferença, né, desses pacientes, e a rotina nossa, no nosso ambulatório, fazer esse acompanhamento desses pacientes. Os demais a gente acaba repondo com o paciente fazendo a reposição enzimática adequada e fazendo o acompanhamento nutricional como ele deve fazer e a dieta de modo menos restritivo possível, dentro daquilo que seja considerado um padrão saudável, né? Então, essas são as principais recomendações com relação a isso. Não existe, deixar claro, não existe o soro mágico para isso, né? Não existe sorinho colorido para resolver essa questão. Isso é ciência, medicação e acompanhamento médico. Não precisa fazer isso em nenhum lugar diferente. Por favor. Nada de soro amarelo. Nada. Nem azul, nem rosa, nem tá de certo. jeito. Bom, doutor Columbano, eu queria, assim, para terminar esse nosso bate-papo aqui, perguntar se existe algum medicamento que possa retardar a evolução da doença, né? Ou mesmo reverter as complicações da pancreatite crônica e as alterações morfológicas do pâncreas relacionadas à pancreatite crônica, ou se existe algum medicamento em estudo que possa vir aí revolucionando o tratamento da pancreatite crônica. Seria bom, né? Bom, com relação à crônica calcificante, a sua pergunta é referente a essa, porque se o paciente tem uma crônica hereditária, você não vai conseguir reverter porque o contexto é hereditário. Nós vamos só acompanhar e tratar complicações e cuidar para estabilizar o paciente da melhor maneira possível. Sobretudo no contexto epigenético, né? Cuidar da cabeça, da comida e da microbiota deles. Na crônica calcificante, evidentemente, você não pode reverter nada porque a doença está estabelecida, ela vai estacionar ou vai progredir, certo? E o que vai depender disso é parar o álcool. Nós estamos discutindo se existe dose benéfica do álcool, provavelmente é melhor parar mesmo, não dá para você, não tem dose segura do álcool. Então, parar o cigarro, parar o álcool. Controle alimentar, dieta adequada. Quando fala assim que para liberar a gordura, também não vai comer feijoada todo fim de semana, nem churrascada, não sei, você não vai conseguir digerir isso nunca. Mas ele pode comer carne vermelha, magra, dentro de um componente, não pode comer muito também. Eles vão aprendendo aos poucos, porque se comem muito, eles passam mal também.
Então, dieta adequada, entendeu? Eu sempre falo do contexto vivencial também, porque os pacientes que são... Nós temos os alcoólatras, eles têm uma doença, que é uma doença do contexto psiquiátrico, é muito séria, eles acabam parando de beber e desenvolvem outros vícios muitas vezes, né? Então, essa abordagem de você, qualidade de vida, qualidade alimentar, prevenir complicações. Medicamento promissor? Não. Nem... Se a gente falar transplante tem trabalhos surgindo agora com transplante de células de ilhotas, né, para diabetes. Respostas até discretas ainda, mas em relação a transplante de pâncreas também é complicado, né? O pâncreas é um órgão que não tem serose, então é difícil você trabalhar com ele e pegar um pâncreas e colocar em outro lugar. Ele deve dar uma necrose terrível se você botar ele num ambiente que não é dele. Imagina a confusão que vai ser isso, né? Bom, eu acho que dentro desse contexto está muito distante ainda alguma coisa mais... mais promissora. O negócio é a prevenção. Assim, a gente que trabalha com a fibrose cística, né, a gente tem uma esperança, né? Que são os moduladores e potencializadores do CFTR, que estão sendo utilizados agora, estão bem documentados a melhora pulmonar desses pacientes. E a gente espera que no futuro a gente tenha alguma resposta também nos pacientes. Existem algumas séries de casos mostrando redução de episódios de pancreatite aguda recorrente e outros, ao contrário, demonstrando pancreatites agudas em que tinha um pâncreas totalmente atrofiado, mostrando que voltou a ter secreção aquele pâncreas, né? Como colecistites agudas também, porque voltou a ter fluxo de bile naqueles pacientes. Então, a gente vê um certo horizonte, talvez, para esse paciente, mas nada ainda muito definido. Mas, fundamentalmente, aquilo que o Dr. Columbano falou, é hábito de vida, né? E o fundamental, até voltando à questão do câncer, né? Eu lembro de uma corte francesa, foi bem interessante, que ele acompanhou durante 19 anos um segmento para tentar descobrir câncer de pâncreas no paciente de pancreatite crônica. Ele não conseguiu detectar câncer precoce, mas ele conseguiu detectar muito câncer relacionado ao tabaco. Então, era câncer de bexiga, era câncer de esôfago, era câncer de estômago, era câncer de laringe. Então, fundamental para esse paciente é hábito. E um dos principais hábitos, que é grande calcanhar de Aquiles da gente, era tabagismo. A gente precisa coibir tabagismo nessa população e deixar bem claro que o grande vilão, além do álcool, é o tabagismo. Certo. Nossa, assim, eu sempre fico encantada. Eu termino o podcast, a gente termina o podcast, assim, super feliz, né? Além de poder aprender muito com vocês, né? E agradecer pela passagem de todo o aprendizado que vocês vêm aqui fornecer para a gente. Eu tenho uma honra imensa de poder receber os meus professores, né? Eu já não fiz residência ontem, não vou dizer quando eu fiz, já tem um bocado de tempo, mas vocês estavam lá me ajudando, me ensinando, e hoje eu posso estar ajudando e ensinando outros residentes. Então, para mim, isso é uma honra gigante. E, assim, eu queria agradecer o Ricardo, o Dr. Columbano, pela presença aqui hoje. Queria agradecer a AGB, né, que está sempre aí na parceria com a gente, patrocinando aí o nosso podcast. E eu queria pedir para o Dr. Columbano e para o Ricardo deixarem uma mensagem final para os nossos ouvintes. Bom, antes da mensagem, eu queria parabenizar vocês por essa atividade que vocês estão exercendo. Isso é muito bacana. E vocês disseminando conhecimento e discutindo, isso é muito importante. Parabéns, é um prazer enorme eu estar aqui com vocês hoje, né? A gente vai ficando meio querendo parar de não fazer nada, mas vocês me fazem vir aqui, eu estou aí para trabalhar. Como mensagem final, eu sempre gosto de falar que a gente tem que prestar atenção no que o nosso doente fala, né? Então, a primeira coisa é ter tempo para conversar com nossos pacientes. Essa é a base de tudo, porque nós estamos falando aqui, nós vamos fazer prevenção, nós temos que cuidar da qualidade de vida do paciente. Então, eu vou sair um pouquinho do contexto só da pancreatite crônica e sugerir aos colegas que deem tempo para ouvir seus pacientes, examinar seus pacientes, né? Então, que a gente tenha uma atenção especial e se projete. Isso é compaixão básica, né? Você se projetar no outro, não é verdade? E sentir as dores que o outro está sentindo. É a função do curador. Esse é o curador verdadeiro, esse que se projeta no outro, porque ele vai sentir as dores do paciente. Então, é uma mensagem bem genérica a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer também o convite, né, a iniciativa de vocês, que a gente sempre apoiou desde o início, porque viu o potencial disso para a educação médica continuada, é o que é de moderno e é aquilo que a gente tem de contribuir, né, em termos de aprendizado para todos. E estimular outros colegas a também vir estudar o pâncreas, né,
A gente é muito solitário, né? nesse estudo. E vamos tentar agregar mais, principalmente os jovens, né? Para o estudo das doenças pancreáticas. Ele demanda muito da gente, mas também traz um aprendizado muito gratificante, né? E lembrar sempre aquilo que eu disse que ia falar para vocês, né? Parar de fumar, gente. A gente precisa parar de fumar. A gente precisa de modelos que sejam eficazes e controlar o tabagismo na nossa população. Principalmente essa nova geração que vem aí com esses cigarros eletrônicos, né? Parar de fumar. E é isso, pessoal. Nós hoje estamos encerrando mais um episódio do Fala Gastro e nós continuaremos aqui trazendo mais informações de qualidade em gastroenterologia, hepatologia. E no mês de março é um mês que tipicamente a gente traz a conscientização sobre o câncer coloretal. Inspirados nesse tema, nós preparamos um episódio muito legal e contamos com a audiência de vocês para esse próximo episódio. Um abraço. Um beijo grande, gente. Até a próxima.